Olá, gente! Mais um dia estamos aqui com o nosso devocional. Queria desde já agradecer a você que tem acompanhado desde o primeiro dia. São 30 dias aí que nós nos desafiamos a estar juntos, estudando, mergulhando nas escrituras, aprendendo sobre 30 mulheres. Gente, tem sido muito especial para mim. Confesso que tem dias que são mais difíceis que outros. Inclusive, por exemplo, esse vídeo, ele vai ao ar hoje, mas ele deveria ter sido lançado ontem por conta das dificuldades mesmo do dia a dia, tá? Mas isso não vai fazer com que a gente pare. Nós vamos continuar com o devocional, porque ele tem abençoado muito a minha vida e eu tenho também visto através dos comentários que também tem abençoado a vida de outras pessoas. Então eu fico muito feliz. Hoje nós vamos falar sobre a mulher cananeia. Não sei se você já ouviu essa história, mas eu vou contar, tá? Ela um pouquinho para vocês e juntos nós vamos aprender lições maravilhosas a respeito de como o Senhor ele espera que nós lidemos com o relacionamento com ele. Fica aí comigo até o final. Eu tenho certeza absoluta que esse vídeo ele vai falar com você e se não for a sua condição no momento, que você guarde essa palavra no seu coração, porque em algum momento ela pode ser útil para a sua vida, tá bom? A história de hoje se passa lá em Mateus, capítulo 15, do versículo 21 a seguir. Jesus ele estava de viagem em viagem, e em uma dessas viagens ele vai para a cidade de Tiro e Sidom. E ele mal chegando ali naquela cidade, uma mulher cananeia começa a chamar a atenção de Jesus, começa a gritar, clamando: Jesus, filho de Davi, a minha filha, ela está gravemente afligida por espíritos malignos, tenha misericórdia. E Jesus ele segue, ele continua, ele permanece em silêncio e continua o que ele está fazendo. E os discípulos começam a chamar a atenção de Jesus, falando: essa mulher está atrapalhando a gente, ela está incomodando muito. Jesus responde a ela, fala com ela, porque tá absurdo, né, o barulho que ela está fazendo aqui. E aí Jesus vira para ela e diz assim: no momento eu estou ocupado cuidando das ovelhas perdidas de Israel. E aquela mulher, ela se prostra diante de Jesus, ela se ajoelha e ela fala: Mestre, ajuda-me. E Jesus, nesse momento, ele tem uma resposta que aparentemente parece rude, e eu acredito que tem, em algum momento, se você já ouviu essa história, você leu essa passagem, você achou estranho e conflituosa essa atitude de Jesus. Jesus vira para ela e diz assim: não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher, rapidamente, ela tem uma resposta pronta. E ela vira para Jesus e ela diz: mas, mestre, os cachorrinhos não comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor? E Jesus, surpreendido pela resposta daquela mulher, ele diz para ela: mulher, sua fé é impressionante. E nesse exato momento, aquilo que você pediu vai acontecer. A sua filha será curada, será sarada. E a filha dela, de fato, foi curada. Esse evento relatado aqui em Mateus, capítulo 15, ele é bastante enigmático. Não dá para evitar que a gente fique um pouquinho assim confuso sobre se Jesus ele foi bastante peculiar, né, sucinto na sua fala, ou se ele foi rude com aquela mulher. Mas eu queria trazer uma reflexão para as nossas vidas a partir desse silêncio que Jesus ele tem ali no início desse diálogo com essa mulher. Enquanto ela clama: Jesus, filho de Davi, a minha filha está... Jesus ele fica em silêncio, apenas em silêncio. Aí depois ele dá uma resposta, né, dura para ela ali, aparentemente dura, quando ele diz que está ocupado, né, cuidando das ovelhas perdidas de Israel. E depois aquela mulher, ela muda a postura. Ela clama: mestre, ajuda-me, ajoelhada aos pés de Jesus. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre esse silêncio. Eu queria trazer a reflexão, eu queria que você lembrasse aí nesse momento alguma situação
Enquanto você tinha um diálogo com uma pessoa estranha, você está desenvolvendo esse diálogo com essa pessoa e de repente o assunto acabou, não tem mais o que falar. E aí fica aquele silêncio, sabe? Tomando conta ali do ar. E aí gera uma situação chata, desagradável. Já teve essa experiência? Eu já. E eu acredito que existem algumas pessoas que têm maior facilidade de quebrar esse silêncio, de quebrar o gelo, né? Eu, por exemplo, já tenho um pouquinho mais de dificuldade, que eu sou mais introspectiva, eu fico mais à vontade no ambiente seguro, um ambiente onde eu conheço as pessoas. Então, é bastante chato essa situação onde o silêncio ele fica ensurdecedor. Mas eu acredito que todo mundo aqui tem alguém de intimidade, o esposo, a esposa, um amigo, pai, a mãe, alguém da família, alguém com que você tem intimidade e você precisou ter uma conversa com essa pessoa, se abrir, desabafar, conversar. E aquela pessoa, ela teve aquele momento de silêncio. Mas por conta da intimidade, não foi conflituoso, não foi chato, não foi desagradável. O silêncio, ele apenas te deu a ideia, a reflexão de que tem alguém atento, prestando atenção em tudo que você está contando para ela. Então, esse tipo de silêncio que eu estou citando aqui para vocês, ele aprofunda as relações. É um silêncio de intimidade. Nos dá a sensação de que somos ouvidos, de ter alguém atentamente prestando atenção naquilo que está sendo dito para ela. E é esse tipo de silêncio que Jesus ele demonstra nesse texto. Quantas vezes nós chegamos até Deus como aquela mulher? Ela chega desesperada, ela chega buscando uma resposta imediata, uma resposta rápida, ela quer que a filha dela seja curada, ela quer resolver a situação da sua filha que está sendo afligida por demônios. Quantas vezes nós chegamos a Deus assim também? Alvoroçados, clamando que Deus responda a gente exatamente naquela hora, naquele momento, que Deus faça alguma coisa boa ao nosso respeito. Mas eu queria chamar a atenção pelo fato de que Deus, ele não é aquela pessoa que entra em nossas vidas para resolver apenas as nossas tensões, os nossos problemas. Deus não é o gênio da lâmpada, onde a gente vai lá, esfrega, faz o pedido e algo acontece. Deus, ele é o Senhor das nossas vidas. É esse o papel que ele deve ocupar, de centro das nossas vidas, não apenas alguém que eu recorro para clamar, para resolver algum problema. É nós que recorremos a Deus, porque precisamos dele. Mas é ele que dita para nós o que nós devemos fazer, não o contrário. É ele que nos examina, não nós que examinamos a Deus. O papel dele é de senhor, é de dono. É interessante observar que nesse primeiro momento Jesus ele fica em silêncio. Ele não rejeita aquele pedido. Ele simplesmente fica em silêncio. E esse silêncio de Jesus provocou uma atitude diferente naquela mulher. Esse silêncio purificou o lado egoísta dela, porque em um determinado momento ela se joga aos pés de Jesus e ela troca aquela frase alvoroçada de Senhor, resolva meu problema agora para Mestre, ajuda-me. Ela está disposta, ela está prostrada e aos pés de Jesus. Então provocou uma mudança no comportamento dessa mulher. Por vezes, as nossas orações, elas não são respondidas exatamente no momento em que nós clamamos. Às vezes Deus fica em silêncio para que nós mudemos a nossa postura. A oração, ela tem essa importância nas nossas vidas, não para fazer com que Deus mude de ideia ou faça algo que nós desejamos, mas enquanto oramos, algo está sendo transformado dentro de nós. E por vezes, Deus ele fica em silêncio. E esse silêncio, ele faz transformações no nosso coração. Faz a gente refletir, faz a gente se submeter à vontade de Deus. E essa reflexão, muitas vezes, no processo de oração e de espera, ela provoca em nós uma mudança de atitude diante do Senhor. Para uma simples frase de Mestre, ajuda-me, né? Eu tô diante de um Deus que sabe o que vai fazer e eu confio, né? A gente se submete ali ao Senhor. Por vezes, esse silêncio de Deus, ou essa resposta mais dura, ou não, que às vezes a gente recebe da parte do Senhor, ele é bastante
é confrontante, é desafiador muitas vezes. O silêncio e o não, ou uma correção da parte do Senhor. Mas Jesus, ele demonstra nesse texto para nós uma verdade, que mesmo no silêncio, ele está escutando as nossas orações, os nossos pedidos. E mesmo quando ele age de uma forma corretiva, ele continua nos amando. Que nós possamos aprender, né? Trazer essa reflexão desse texto para a nossa vida e aplicarmos. Por vezes, as nossas orações, elas são respondidas com silêncio. Durante esse silêncio, continue orando. Continue permitindo que o Espírito Santo trabalhe em seu coração, fazendo as mudanças que precisam ser feitas. As mudanças de posturas, de convicções, o entendimento de que não é do jeito que você quer. Não é você que vai dizer para Deus como ele vai fazer. Às vezes nós temos essa postura de deixar tudo muito pronto. Deus, faz isso, é assim, assim, assim. A gente decreta coisas, mas a nossa postura não é de dizer para Deus o que ele tem que fazer. A nossa postura é de nos submeter, de confiar, de falar: eu preciso do Senhor, me ajuda. É o Senhor que sabe o que vai fazer. Às vezes, Deus também nos dá uma resposta que nós não esperávamos, ou que nós imaginávamos ser de outra forma. Mas mesmo assim, ele continua nos amando, ele continua cuidando de nós. E a fé daquela mulher foi tão linda, foi tão forte, que ficou registrado na Bíblia a história. Jesus, ele vira para ela e diz: a sua fé é impressionante. E nesse exato momento vai acontecer o que você pediu, porque a sua filha vai ser curada. Então, por vezes, Jesus, ele vai nos responder com silêncio. Em algum momento pode ser que não seja da forma como nós gostaríamos, a resposta que vem da parte de Deus, mas ele sempre sabe. Por último, ele sempre vai saber como te responder, o que te dar, como atender a oração que você tanto busca. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada a você por ter acompanhado esse vídeo até o final. Não se esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar esse conteúdo. Até mais. Um beijo no coração de cada um de vocês.